Estamos nas quintas-feiras com o tema Curados por Jesus. E antes de eu ler o texto e entrar na palavra, eu quero já iniciar dando um testemunho, meus irmãos. Um testemunho de cura. Que eu, por muito tempo, eu tomei remédios para pressão alta e tomei remédios para ansiedade, para depressão. Eu desencadeei mais ou menos essa enfermidade quando minha mulher estava grávida do Leonardo. Leonardo já está, vai fazer 9 anos agora. E eu, por 9 anos, tomando remédio para pressão alta e para ansiedade, todos os dias. Algumas vezes tentei parar por conta própria, e o negócio ficava feio, a pressão subia, ia parar no pronto-socorro novamente, e lá entrava de novo nos comprimidos. Outro dia tentei parar com os remédios da ansiedade, começou a afetar novamente, voltei com os remédios. E creio que um dia eu estava aqui e recebi a palavra do Senhor e fui curado, meus irmãos. E a partir desse momento eu comecei a parar de tomar os remédios. Eu não tomei mais meus remédios. E por algumas vezes ainda ela quis dar uma voltadinha assim, eu falei, em nome de Jesus eu já fui curado. Eu recebi a minha cura e eu não tomo mais remédio e eu não sofro mais dessa enfermidade. E já faz uns bons meses, meus irmãos, que eu não tomo mais remédio nenhum. Eu tenho meu aparelho de pressão em casa, eu verifico a minha pressão está certinha. A gente trabalha com obras e trabalha com funcionários e tem coisa melhor para você estressar a cabeça e ficar preocupado, é isso. Mas graças a Deus, meus irmãos, eu coloco a minha cabeça no travesseiro de noite e só acordo no outro dia de manhã cedo. Porque a ansiedade, a depressão, a pressão alta, eu fui curado por Jesus, meus irmãos. E nesta noite, nós estamos numa noite aqui de um tema Curados por Jesus. E quando o pastor me pediu para pregar, eu falei, eu vou pregar porque eu fui curado, eu recebi a cura, meus irmãos. E você que está aqui nesta noite também pode receber. Eu quero pedir para vocês se colocarem em pé nesse momento, nós vamos ler um texto aqui da palavra do Senhor, que se encontra aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, está ali no telão. Aos Hebreus, que nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós podemos conjugar o verbo passado, presente e futuro. É o mesmo Deus imutável. As coisas nessa vida mudam, meus irmãos. Nós mudamos, a sociedade muda, as igrejas mudam. Há um tempo atrás a igreja era diferente, né? Eram uns bancos ali, tinha uns músicos diferentes, e as coisas estão em constante mudança. As cidades mudam, as vias mudam, meus irmãos. Tudo nessa vida está em mudança. A tecnologia, hoje nós temos aparelhos, telefone, antigamente para se falar com uma pessoa era por carta, tinha que mandar alguém lá, mas hoje o que nós mais podemos fazer é através de um clique nós conectamos uma pessoa. E é bom que as coisas mudem, meus irmãos. É interessante que as coisas evoluam. Mas nós temos um Deus, a palavra diz, que Ele é imutável, que Ele não muda. É o mesmo Deus, meus irmãos, que criou os céus e a terra. É o mesmo Deus que tirou aquele povo lá do Egito. Ele é o mesmo Deus que fez milagres no passado. É o mesmo Deus que está aqui hoje no nosso meio. E com o seu mesmo poder, meus irmãos, imutável, Ele pode operar hoje no nosso meio, meus irmãos. Nós sabemos que nós servimos um Deus, meus irmãos, que não muda. E saber que esse Deus que nós servimos não muda, nos conforta, nos alegra, meus irmãos. Porque é um Deus que nos salvou. É um Deus que nos traz cura. É um Deus que faz milagre em nossas vidas. E saber que Ele não muda me traz alegria, pastor. Porque você já pensou se Deus mudasse? Já pensou se aquela graça que Ele derramou, aquele Filho que Ele enviou,
Ele resolvesse não enviar mais, Ele resolvesse não me salvar mais. Não importa, meus irmãos, aquilo que muda em nossas vidas, o amor de Deus por nós não muda. Deus não se importa se você mudou. O amor dele, o seu Filho enviado para nos salvar, não vai mudar. Nós mudamos, nós muitas vezes começamos a nossa vida cristã cheia de fé, cheia de oração, com leitura da palavra, com jejum, com vontade de vir ao culto, mas vai passando os tempos e vai mudando, e nós vamos deixando muitas vezes aquele primeiro amor, e vamos mudando, mas o amor de Deus pelas nossas vidas, meus irmãos, não muda. A sua graça não muda. A sua graça salvadora, uma vez que foi derramada sobre as nossas vidas, não muda, meus irmãos. Ela é a mesma. A palavra diz ontem, hoje e eternamente. E isso, quando eu estava lendo esse texto em Hebreus, que diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu falei que Deus maravilhoso que nós servimos, porque tudo neste mundo está em constante mudança. Todas as coisas mudam, mas o meu Deus, Ele não muda. O meu Deus, Ele continua operando milagres no nosso meio, Ele continua derramando o seu Espírito Santo nas nossas vidas, Ele continua curando as nossas vidas, Ele continua abençoando as nossas vidas, Ele continua fazendo todas as coisas da mesma maneira que Ele fez ano passado. Não há sombra de variação, diz a palavra. Nos evangelhos, meus irmãos, nós vamos ver alguns registros de alguns milagres operados por Deus. E por que não vemos hoje esses milagres acontecerem, pastor? Se é o mesmo Deus, aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue, se é o mesmo Deus que curou aquele cego, se é o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, por que nós não vemos mais as coisas acontecerem no nosso meio? Porque nós não vemos muitas pessoas mais serem curadas no nosso meio? Será que o problema está em Deus? O problema não está em Deus, o problema muitas vezes está em nós. Porque, como estava dizendo o pastor, para que nós possamos receber, nós precisamos declarar e tomar posse daquilo que já nos foi dado. Muitas vezes nós estamos batalhando e pelejando por alguma coisa que já é nosso. A cura, ela já é nossa, meus irmãos. Nós já fomos curados lá na cruz, quando a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A nossa paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas por que muitas vezes nós ainda estamos enfermos? Por que muitas vezes nós ainda não temos paz na nossa vida? Porque falta nós tomarmos posse daquilo que nós já recebemos. Nós já recebemos a cura por Jesus. Nós já recebemos a paz que o Senhor tem para nos dar. Nós já recebemos a salvação porque ela também já nos foi dada lá na cruz. Mas nós precisamos nesta noite tomar posse daquilo que já é nosso. Como diz o pastor, não é chegar e obrigar a Deus a dar. Já é nosso, meus irmãos. Ele já nos deu isso. Já é teu, a cura já é tua, a paz já é tua, a salvação já é tua, a prosperidade já é tua. Nós só precisamos chegar e dizer: eu vim buscar, Senhor. Eu vim buscar o que o Senhor já me deu lá naquela cruz, quando o Senhor passou por lá. Quando o Senhor se entregou naquela cruz por mim, o Senhor me prometeu paz, o Senhor me prometeu saúde, o Senhor me prometeu salvação, o Senhor me prometeu que eu ia ter uma vida abençoada, uma família abençoada. E agora eu quero, Senhor, porque já é meu. Porque para nós podermos receber as coisas do Senhor, meus irmãos, é pela fé. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que aqueles que se achegam ao Senhor é necessário que se acheguem com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como nós ir pedir alguma coisa para Deus sem fé. Quando aquele cego estava clamando, meus irmãos, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer por ele, e ele tinha fé para alcançar aquela vitória. Enquanto Jesus passava, ele clamava: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitas pessoas mandavam ele se aquietar. Mas ele sabia que Jesus Cristo tinha vitória para ele. Ele sabia que Jesus Cristo tinha a cura para a vida dele. E ele clamava. E quanto mais ele clamava, mais as pessoas mandavam ele se aquietar. Mas como ele chegou, como ele chamou a atenção do Senhor, estava interessante essa parte, né? Clamando, meus irmãos. Clamando ao Senhor. E nós também precisamos clamar ao Senhor, meus irmãos. Precisamos gritar em alta voz, porque muitas vezes a cura não chega, muitas vezes a bênção não chega, e muitas vezes nós se cansamos de clamar. Eu estava precisando de uma bênção há uns tempos atrás, precisando que Deus abrisse uma porta para mim, e eu fiquei o mês inteiro clamando. Eu chegava aqui na igreja e clamava: Senhor, abre uma porta. E no outro culto: Senhor, abre uma porta. E eu clamava aqui, eu chegava em casa, Senhor, eu preciso de uma porta, Senhor. E de manhã cedo eu me acordava: Senhor, eu preciso de uma porta aberta, Senhor. E o Senhor nos ouviu, meu irmão. E Ele nos atendeu. Só que muitas vezes a gente quer receber a bênção, a gente chega aqui no culto e diz: Senhor, eu preciso ser curado. E vai embora e não pede mais e esquece da bênção, meus irmãos. E nós não podemos deixar de clamar. Temos que ser insistente. É uma das maneiras que nós vamos receber a nossa cura. Aquilo que nós precisamos é clamando ao Senhor, com insistência. Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, é meu, eu tomo posse. O Senhor já morreu naquela cruz, já me deu isso, Senhor. E eu quero, Senhor, eu quero e eu preciso. Não é colocar Deus na parede, meus irmãos. É clamar ao Senhor. Ana clamou, Ana chorou pelo aquele bebê, meus irmãos. A palavra diz que ela clamava, ela chorava, ela se derramava por tantos e tantos anos, até que ela conseguiu a bênção do Senhor. E muitas vezes, para que nós possamos receber uma cura, receber um milagre, nós também precisamos clamar ao Senhor. Nós também precisamos gritar muitas vezes chorar ao Senhor, muitas vezes gritar em alta voz: Senhor, abre uma porta, Senhor, cura a minha enfermidade. Senhor, eu preciso, Senhor. Era como aquele cego estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, e as pessoas se aquietam. Não, ele não vai ver você, não, ele vai te ver, meu irmão. Ele vai te ver porque ele te conhece. Ele conhece a tua enfermidade, ele conhece o que você passa, ele conhece. Eu acho um Deus tão maravilhoso que ele conhece o mais profundo do nosso coração. Coisas que só nós sabemos sobre nós mesmos. Coisas que ninguém sabe, nem mesmo a nossa esposa, nem mesmo as pessoas que estão mais perto de nós sabem sobre nós, mas Deus sabe. Deus nos conhece. E Ele vai vir ao nosso favor quando nós clamarmos. A segunda maneira, meus irmãos, para que nós possamos alcançar o milagre, é como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. O Senhor Jesus estava indo à casa de Jairo. Ele não estava indo curar aquela mulher. Ele estava indo na casa de Jairo. E eu estava lendo essa passagem e comecei a entender que Jairo, ele era judeu, ele era da sinagoga. E o Senhor estava indo para ele, não era para aquela mulher. Mas no meio do caminho, aquela mulher viu Jesus e sabia que ali havia poder para salvá-lo, para curar a vida dela. E ela, no meio daquela multidão que estava, conseguiu sair e entrar por debaixo ali e tocar as vestes do Senhor Jesus e recebeu a cura naquele momento. E sabe, meus irmãos, que o Senhor Jesus, a palavra diz que Ele não veio para nós, Ele veio para os seus. E os seus não o receberam. E nós entremos como filhos de adoção e o recebemos como nosso Pai. E podemos também hoje desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque essas bênçãos eram para aquele povo, não era para nós. Mas quando o Senhor viu fé em nós, Ele também decidiu estender a sua mão para as nossas vidas, meus irmãos, assim como Ele decidiu estender a sua mão para a vida daquela mulher naquele momento e trouxe a cura para a vida dela. Mas ela saiu daquele lugar onde ela estava. Essa mulher há 12 anos era tida como imunda, não podia estar no meio da sociedade,
não podia, quem sabe, ir ao mercado comprar comida, não podia ir ao salão de beleza, arrumar os seus cabelos. Estou só conjecturando, meus irmãos. Ela não podia estar no meio da sociedade, meus irmãos, porque ela era uma mulher imunda. Ela sofria de um sangramento. E naquele tempo, esse tipo de enfermidade, as pessoas eram consideradas imundas. Elas tinham que estar apartadas do meio do povo. E o Senhor Jesus, na hora que ela toca, ela não só é curada naquele momento daquela enfermidade de sangue, mas também ela é transformada toda a sua vida. Uma mulher que não podia estar em outros lugares, uma mulher que era considerada imunda, agora ela pode ir aonde ela quiser. A vida dela, não só a saúde dela, mas ela teve uma vida totalmente transformada, meus irmãos. Ela teve a sua vida, a sua família, quem sabe ela estava afastada do seu marido, dos seus filhos. A Bíblia não nos diz, mas eu posso imaginar que a partir daquele momento que ela foi curada, não foi só aquela hemorragia que foi curada, mas foi curada a sua vida inteira, a sua mente, a sua história foi restaurada novamente, meus irmãos. Porque Deus, quando Ele traz a cura para as nossas vidas, não é apenas uma cura física, mas Ele traz uma cura espiritual, Ele traz uma cura na nossa mente, no nosso corpo, na nossa família. Ele cura tudo, meus irmãos. Ele restaura totalmente a nossa vida. Aquele cego, quando ele passa a ver, agora ele pode trabalhar, agora ele pode ter uma família, quem sabe? Porque quando era cego, não se podia trabalhar, tinha que viver de esmolas, e agora aquele cego passa a ter uma vida novamente. Não é só enxergar, mas agora ele pode ter uma família, ele pode ir ao mercado, ele pode andar no meio das pessoas, ele pode trabalhar, não precisa mais esmolar. Deus curou a vida dele, Deus curou o físico, Deus curou a alma, Deus curou a vida espiritual dele. É de todas as maneiras que Deus traz uma restauração para aquelas vidas, meus irmãos. Porque quando nós falamos em cura, não é só a cura física. Tem pessoas que têm enfermidades espirituais, meus irmãos. Tem pessoas que estão enfermas espiritual e não conseguem sentir a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta. E para que nós possamos chegar mais perto de Deus, é através do Espírito Santo, meus irmãos. E o Senhor, Ele quer curar as nossas vidas físicas, Ele quer curar a nossa vida espiritual, Ele quer curar a nossa mente, Ele quer curar o nosso interior, Ele quer curar a nossa família, Ele quer curar a nossa vida, meus irmãos. Não somente o nosso físico, mas toda a nossa vida Ele quer transformar. Quando Ele chega até Jairo, e o interessante é que Jairo ele vai e convida o Senhor Jesus para vir até a sua casa. Sabe, meus irmãos? Ele convida o Mestre. E muitas vezes nós não convidamos o Senhor Jesus para ir até a nossa casa. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor e deixamos Ele aqui. E quando voltamos, somos outra pessoa. Voltamos chutando os cachorros, brigando com a esposa, brigando com o marido, né? E Jairo lhe diz: Senhor, vem até a minha casa, a minha filha está enferma. E quando ele chega até Jesus, aqueles que estavam lá na sua casa chegam até ele e dizem: não incomode o mestre, a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas olha o tamanho da fé desse homem, de chegar até o Senhor Jesus e pedir para que ele fosse até a sua casa. Eles já estavam dizendo que estava morta, não adiantava, mas ele assim mesmo foi até lá. E Jesus vai até a sua casa, meus irmãos. E Jesus, ao entrar naquela casa, aquela menina é ressuscitada. E nós contamos a história e nós lemos, e às vezes as pessoas contam, sabe, irmãos? E parece que é uma história normal assim, né? Ela ressuscitou, meus irmãos. Quantos aqui alguém já viu o morto ressuscitar aí? Então nós devíamos ficar felizes de dizer que o morto ressuscitou. Porque nós nunca vimos o morto ressuscitar, eu nunca vi o morto ressuscitar. Você imagine a alegria daquele povo, daquele pai, daquela família. Jesus, ele traz a vida a uma família novamente, meus irmãos. Quantos aqui conhecem um pai e uma mãe que perderam um filho? Que desgraça é numa família? Que tristeza é para uma família? Mas Jesus, quando ele traz a vida àquela menina, ele traz a alegria não só para aquela menina, mas para uma família inteira, meus irmãos. Ele transforma aquela casa, ele transforma aquela família.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nós temos a um Deus que não muda, a um Deus que era, que é e que será eternamente, a um Deus que fez no passado, que faz hoje nas nossas vidas e que continuará fazendo, meus irmãos. Mas para que Deus faça os milagres na nossa vida, nós precisamos nos achegar com fé até o Senhor. Com a fé daquela mulher que saiu da onde ela estava, que saiu no meio daquela multidão e tocou por baixo das vestes, na orla do vestido, na orla das vestes do Senhor. É necessário sair do lugar que nós estamos e dar um passo a mais para o Senhor, dar um passo a mais, clamar, buscar ao Senhor, ir até o Senhor. Aleluia. Quando Deus Ele enviou o seu Filho Jesus, Ele enviou para nos salvar, meus irmãos. Não foi para nós ter uma vida enferma, não foi para nós ter uma vida com dificuldade aqui nessa terra, não foi para você estar passando enfermidade, para você estar passando dificuldade no casamento, na vida financeira. Não, meus irmãos. Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar tudo as promessas que Ele tem prometido para as nossas vidas. E nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos nesta noite. Nós temos que sair daqui crendo que o Senhor nesta noite vai nos entregar aquilo que nós estamos buscando, meus irmãos. Porque tem gente que diz que não adianta ir na igreja pedir. Tem gente que diz, você vai lá só pedir, eu só vou agradecer. Eu venho agradecer, mas eu venho pedir também. Porque eu creio que o Senhor tem bênçãos para a minha vida aqui quando eu venho aqui. Eu não venho aqui apenas por vir, meus irmãos. Eu não venho aqui porque eu sou obreiro, eu não venho aqui porque o pastor pede. Eu venho aqui porque eu venho adorar o Senhor. Eu venho clamar ao Senhor. Eu venho clamar pela minha vida, pela minha família, pela minha empresa, pelos meus amigos, pela igreja. Nós viemos aqui clamar e pedir. E se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, hoje Ele tem bênçãos para nos dar. Ele tinha ontem também, Ele tinha sábado passado, Ele tinha quinta-feira passada, mas hoje é um dia diferente, meus irmãos. Hoje é um dia, quem sabe, de você sair daqui com a tua bênção. Quantas pessoas já entraram aqui nesta igreja enfermas? Quantas pessoas já entraram aqui com câncer e saíram curadas? Quantas pessoas entraram aqui enfermas e saíram restauradas? Quantas vezes eu entrei aqui por 8 anos, que eu estava enfermo e tomava remédios, entrei enfermo, 8 anos, meus irmãos, mas eu entrei sabendo que eu servia a um Deus que um dia podia curar a minha enfermidade. Não importa quanto tempo você está passando, aquela mulher estava há 12 anos sofrendo aquela hemorragia, mas quando ela viu o Senhor Jesus passar, ela não perdeu a oportunidade de chegar até o Senhor Jesus. E quantas oportunidades nós já perdemos de receber a bênção? Quantas vezes aqui é chamado aqui para frente em um apelo? Quantas vezes nós falamos que o Senhor Jesus pode curar nesta noite e nós deixamos a oportunidade passar? Muitas vezes a oportunidade é única. Se aquela mulher não agarrasse a oportunidade naquele momento e fosse até o Senhor Jesus, se aquele cego não estivesse clamando naquele momento e deixasse o Senhor passar, será que eles teriam outra oportunidade? Eu não sei se teriam outra oportunidade. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de ser curado, de ser restaurado, porque o Senhor Jesus está passando aqui, a sua palavra nos garante isso, que Ele está aqui em nosso meio. Eu não sei se você pode sentir, mas se você não pode sentir, o problema não está em Jesus, está em você. Nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui, na primeira oração, nos corinhos, na mensagem, porque essa mensagem eu fiquei até altas horas lendo a palavra, estudando e perguntando ao Senhor, o que será da tua vontade? Senhor, como será que eu posso falar das curas que o Senhor fez? E o Senhor me deu essa mensagem. E Ele diz que Ele está aqui nesta noite, porque a palavra diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então você tem a oportunidade nesta noite, quem sabe, de clamar,
Quem sabe de tocar no Senhor Jesus, ou quem sabe de chegar e dizer: Senhor, vem até minha casa. Assim como fizeram esses 3 exemplos que eu citei aqui nesta noite. Nós temos a oportunidade. Ou quem sabe você pensa: não, a minha vida está tudo tranquilo, não estou enfermo, estou legal financeiramente. O pastor falou agora. Se você andar com uma pessoa que diz que está tudo bem, não ande com essa pessoa. Porque nós precisamos todos os dias, meus irmãos, aprender, meus irmãos. Precisamos do Senhor todos os dias. E eu estou há alguns anos, e o pastor, tenho certeza que estão há anos aqui também, mas quando o pastor está pregando, quando alguém, eu fico ali, escutando e aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Porque nós não sabemos tudo. E nós precisamos nesta noite, meus irmãos, sair daqui restaurados. Porque nós precisamos em alguma área da nossa vida ser tocado. Quem sabe você não está enfermo, mas quem sabe você precisa ser tocado em outra área da tua vida. Quem sabe você está bem financeiramente, mas quem sabe você precisa ter paz no teu coração. Quem sabe você tem paz, está bem financeiramente, não está enfermo, mas você precisa que a tua casa esteja mais abençoada. E o Senhor tem para nós nesta noite, meus irmãos, porque a palavra dele não mente, a palavra dele é verdadeira, e ele diz que ele é o mesmo, que ele é imutável, que ele não muda, e graças a Deus por ele não mudar, porque se ele mudasse, quem sabe o que seria de nós se Deus mudasse, o que seria da minha vida se ele mudasse. Graças a Deus que ele não muda, graças a Deus que o Senhor Jesus é o mesmo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode tocar no Senhor Jesus nesta noite. Você não pode perder a oportunidade nesta noite de ser curado. Quem sabe o Senhor Jesus nesta noite, Ele quer te trazer uma cura. Ele quer te trazer uma restauração. Ele quer te trazer algo na tua vida. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos tomar posse disso que Ele já nos deu, porque já é nosso. A cura já é nossa, a restauração já é nossa. Tudo que o Senhor Jesus naquela cruz, Ele passou foi por mim e foi por você. Não foi para nós ter uma vida enferma, não foi para nós ter uma vida miserável, sofrida, não. Ele morreu naquela cruz, e a palavra diz que era para nós ter vida, e vida em abundância. Então, para que nós possamos ter vida em abundância, nós temos que estar bem na nossa saúde, na nossa vida financeira. A nossa casa tem que estar boa, a nossa família tem que estar abençoada, a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa igreja, todas as áreas da nossa vida. Porque quando Ele diz que tenhamos vida e vida em abundância, é em tudo, meus irmãos. Eu quero pedir que você se coloque em pé nesse momento.